Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso curso de Lógica e Linguagem de Programação. Nesta aula, vamos estudar um pouco dos laços de repetição. Vamos primeiramente usar o laço for, ok? Então vamos nessa. Eu vou fazer um comentário aqui, né, para a gente saber, né? Às vezes você coloca no meio do vídeo e aí percebe que nós estamos utilizando o laço for. O laço for, ele é inicialmente colocado com a palavra for, é uma palavra-chave aqui no Python, e a gente escolhe agora o nome de uma variável. Geralmente eu gosto de colocar dentro do for a variável i. Em seguida eu coloco i, né? Depois coloco dentro, que é in, de uma faixa que vai até, por exemplo, até 4. Eu finalizo esta linha com os dois pontos. Sempre quando eu tenho os dois pontos, para sinalizar os códigos que vão estar abaixo, ele já coloca esse recuo, já faz essa indentação de maneira automática. Então, só para ficar bem claro, eu vou imprimir aqui uma frase. Olá. E vou executar o código aqui. Então ele imprimiu aqui, ó, olha a saída aqui abaixo. Ele imprimiu olá 4 vezes, né? Porque eu coloquei range 4. Lembrando que quando nós utilizamos o range, eu vou colocar aqui um comentário. Range, né, cria range 4, né? Vou colocar aqui range 4. É como se ele criasse uma lista assim, ó. 0, 1, 2, 3. 4 é o limite. Ele não vai, o valor de i, ele não vai utilizar o valor 4, porque range 4, 4 é o limite. Se o primeiro é 0, ele vai de 0 a 3. Que de 0 a 3, você contando aqui, né? Ó, aqui de 0 a 3 eu tenho 4 possibilidades, eu tenho 4 números de 0 a 3. Por isso que o range 4 executa 4 vezes. Outra informação é que esse i, ele assume valores, né? Ele, na primeira execução do for, ele assume o valor 0, na segunda ele assume o valor 1, na terceira execução desse laço, o i assume o valor 2 e na última o valor 3. Ok? Eu posso também, ao invés de imprimir a frase olá, imprimir somente o valor de i, né? Posso colocar assim, ó, o valor de i. Pronto. Coloquei a frase, o valor de i e a variável i, só para a gente conferir. Vou executar. Né? Quem estiver em outro ambiente, no Google Colab ou em outra IDE, né, se concentre apenas no código. A maneira de executar aqui é nesse botão, o resultado aparece aqui embaixo, tem essas outras informações, mas assim, foque no código e na saída. Então eu obtive a seguinte saída, ó. O valor de i começa com 0, depois vai para 1, em seguida 2 e por último 3. Está vendo que o range 4 cria essa lista aqui? Então toda vez que nós utilizarmos um range, né, se eu colocar range 10, o valor de i vai de 0 a 9.
São 10 vezes, mas é de 0 a 9. O 10 não está incluído. Só vou mostrar aqui para vocês, ó, de 0 até 9, tá vendo? Só para confirmar. Vamos voltar aqui para o 4. Né? Então, eu posso até colocar uma pequena atividade para você exercitar. Por exemplo, imprima seu nome por 15 vezes. Como você faria isso? Imprimir o seu próprio nome por 15 vezes. Pausa o vídeo e tente fazer. Se não tiver com o computador do lado, ou não tiver com o editor Python, tente escrever, né, para depois conferir. Mas é bem simples, né? Se você tem que escrever seu próprio nome 15 vezes, você vai colocar range 15 e aqui, ó, você vai colocar o seu nome, no meu caso aqui, Felipe. Então, executa o código, né? E está aqui meu nome por 15 vezes. Eu vou colocar meu nome também por 3 vezes, só para a gente ver que funciona, né? Aqui logo em seguida, ó, meu nome somente por 3 vezes. Então, o range, ele é uma faixa, não é? Ele controla essa quantidade de vezes que o laço for ele executa. Eu vou colocar aqui novamente o range 4 e vou dar sequência. Range 4. E aí eu vou fazer o seguinte. Peça ao usuário, imagine a seguinte questão. Peça ao usuário que digite 4 números, mostre os números digitados juntamente com o seu dobro. Então o usuário vai digitar o 2, você vai mostrar 2 e vai mostrar o 4. O usuário vai digitar o 15, você vai mostrar o 15 e mostrar o 30, que é o dobro correspondente, entendeu? Então, nós temos que pedir o usuário para digitar um número. Então, eu vou colocar aqui número. Recebe, pode ser o inteiro, né? Eu vou transformar esse número inteiro porque ele vem do input como string. E vou colocar apenas assim, ó, digite um número. Com o valor desse número, eu vou calcular o dobro dele. O dobro de um número é número mais número, ou número, na verdade fica mais correto se for número vezes 2, certo? E por fim, eu vou imprimir número, coloca aqui uns 2 pontos e um espaço para ficar melhor organizado, número, certo? E vou imprimir aqui foi um atalho, Alt Shift seta para baixo, vou imprimir o dobro. E o dobro vai chamar a variável dobro. Vamos testar. Executar. A execução está aqui embaixo. Está aqui, ó. Digite o número. Eu vou digitar o número 8. Aí ele apareceu. Número 8, dobro, 16. Digite outro número, 12. Número 12, dobro, 24. 7. Número 7, dobro, menos 14. Vou digitar o menos 6. Número menos 6, dobro, menos 12. E acabou a execução. Porque eu solicitei 4, né? O range 4. Vou dar um clear aqui, só para limpar esse terminal. Então, assim, observe aqui alguns detalhes.
Eu estou utilizando o range 4, o laço for ele vai repetir por 4 vezes, né? E o i que controla esse laço for, ele assume os valores de 0 a 3, cada execução um valor. E observe o seguinte, que dentro do for eu tenho 4 linhas de código. Eu poderia ter mais, poderia, menos, sim, entendeu? Como é que eu defino que eu tenho todas essas linhas? Esse espaçamento aqui, ó, tá vendo? Para dentro, esse espaçamento é que determina o que está dentro e o que está fora do for. Por exemplo, ó, se eu colocar aqui um print dizendo o seguinte: acabou o for. Acabou o for. Esse acabou o for, ele vai imprimir 4 vezes. Porque ele está dentro do for, então ele vai estar nessa repetição. Caso eu queira que esse acabou o for imprima apenas uma vez, quando tiver terminado o laço for, eu tiro ele de dentro do for. Então, ao tirar esse espaço, ao voltar ele para o mesmo espaçamento do for, essa linha agora está fora. Entendeu? Vocês podem fazer o teste, né? Observar se você coloca aqui dentro, como é que acontece, se você coloca aqui fora, o que é que acontece. Seria interessante vocês ir fazendo, acompanhando, executando e observando as saídas. Ok? Vamos agora para outra parte. Eu vou deixar aqui até a parte que eu calculo o dobro, né? A pessoa vai digitar 4 números e eu vou calcular o dobro. Só que agora eu quero mostrar uma mensagem caso o dobro seja maior do que 50. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar, por exemplo, os números. Se o dobro calculado for maior do que 50, eu vou colocar assim, ó, dobro maior do que 50. Eu vou imprimir essa mensagem. Então, para isso, eu vou colocar o seguinte, ó, se dobro maior do que 50, eu imprimo uma mensagem dizendo, avisando, dobro maior que 50. Entendeu? Apenas isso. Eu vou mostrar o dobro. Eu vou mostrar, né, antes de fazer essa verificação, eu vou mostrar agora somente para ficar mais simples, somente o valor do dobro. Não vou mostrar mais o valor da variável do número, certo? Só o dobro. Pronto. Então vamos lá, eu vou executar o programa. Digite o número, vou digitar o 10. Eita, digitei no lugar errado. Vou voltar aqui, clicar lá embaixo, digitar o 10. Enter. Digite um número, vou digitar o 2. E agora digitei o 2, né? O dobro é o 4. Eu vou digitar outro número, 7. O dobro é o 14. Vou digitar o 22. O dobro é o 44 e saiu da execução. Observe que ele não imprimiu a mensagem dobro maior que 50. Por quê? Porque em nenhuma das opções que eu digitei, o dobro foi maior do que 50. Então, esse if, ele não foi executado o código que está internamente, né? O código que está dentro do if não foi executado, porque essa condição sempre deu falsa nos meus casos. Agora eu vou fazer o seguinte, vou limpar aqui e vou executar novamente esse código. E agora eu vou colocar o seguinte, ó, dobro 15, dobro não, número 15, ele dá dobro 30.
Agora eu vou colocar o número 40. Quem vai ser meu dobro? 80. Nesse caso, o dobro vai passar de 50. 80 maior do que 50. O if vai ter uma condição verdadeira e ele vai mostrar dobro maior que 50. Vamos testar? Olha só. Apareceu aqui 80, né, o dobro, e o texto, ó, dobro maior do que 50. Por quê? Porque esta condição, ela foi verdade. Quando ela é verdade, o código que está dentro, repetindo, o código que está dentro do if, ele é executado. Mas eu não digitei os 4 números ainda, né? Ainda falta eu digitar mais 2. E aí eu vou digitar um 9, dobro 18, ele não imprimiu a frase dobro maior que 50, porque na verdade não foi. E vou digitar aqui o 200, o dobro 400, e o if, ele tem um valor verdadeiro de novo na sua verificação, né, na sua condição. Por isso que ele imprime novamente, dobro maior do que 50. Então vamos lá, vamos analisar a questão. Eu tenho um laço for. O laço for, agora eu tenho todo este código aqui dentro do for. Observe pelo espaçamento. E além do laço for, daquele código que eu tinha no exemplo anterior, eu tenho também uma estrutura, né, de seleção agora aqui dentro do for. Eu tenho um if dentro do for, isso é possível. Qualquer tipo de código pode estar dentro do for. E para sinalizar o que eu tenho dentro do if, eu dou outro espaçamento. Observe que o print ele está, né, com a indentação maior, com o espaçamento maior aqui em relação aos outros códigos. Por quê? Porque ele está dentro do if. E por aí vai. Cada vez que eu colocar outro bloco, outra estrutura que necessita desta indentação, eu tenho que colocar dessa maneira. Ok? Então, esta é a parte, né, que aborda esse range. Eu mostrei o range, que é uma faixa. Esse range simples, né, quando nós utilizamos apenas um valor nesse range, ele fica desta maneira. Ele cria essa lista, o range 4, uma lista de 4 números desta maneira. Mas o range ele pode ter outros parâmetros. E nós vamos agora explorar, não é? Vamos dizer assim, esses outros parâmetros. Vamos lá? Eu vou apagar aqui. Se você tiver feito seu código, não precisa apagar. Pode abrir um novo documento ou fazer mais abaixo. Então, eu vou colocar o seguinte, 4, vou separar por vírgula e vou colocar o 8, não é? Vou colocar o 8. O que quer dizer esse segundo parâmetro? E até o primeiro, né? Quando eu coloco dois parâmetros, vou colocar aqui 4 nos comentários, né? Ele vai criar agora uma lista. Vou colocar aqui mais abreviado, você já sabe, né? Ele cria uma lista iniciando no 4. Então vai ser 4, 5, 6, 7. E vai ter o limite de 8. O limite não está incluso. Então, se eu imprimo aqui, por exemplo, o valor de i, né, que é esta variável que vai assumir esses valores, eu observo aqui, ó, 4, 5, 6, 7. Por quê? Range 4,8 vai iniciar no 4 e vai aumentando até chegar no limite de 8, que é o 7. Ok? Então, como é uma aula para vocês pegarem essa aula, vocês podem fazer algumas questões
né? Mas fica bem simples. Imprima os números de 10 a 50. Então você vai pegar aqui, ó, de 10. Se você quer imprimir o 50, inclusive, você coloca 51, vai imprimir do 10 ao 50, por exemplo. Ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, iniciou no 10, tá vendo? Ó? Aqui embaixo. E vai até o 50, porque eu coloquei o limite 51, certo? Então, quando você coloca dois parâmetros, ele acontece isso no range. Se você colocar todo aquele for de novo, ele vai fazer tudo, vai executar, né, aquela parte interna do for. Se eu voltar, ela faz tudo aquilo de novo. Só que agora numa faixa diferente. Quando eu coloco, por exemplo, 10, 20, ele vai de 10 a 20. Só que agora eu posso colocar um terceiro parâmetro. Né? Vou colocar aqui, ó, 10 a 25. E ele vai iniciar no 10, vai ter o limite de 25 e vai aumentar de 3 em 3. Então o terceiro parâmetro, ele é esse passo, esse incremento. Então essa lista aqui, ó, eu vou atualizar a lista aqui. Né? Esse range, vou apagar aqui, ele vai iniciar no 10, ele vai até o 24 e vai aumentando de 3 em 3. Então ele vai 10, 13, aumenta de 3 em 3. 16, 19, 22. Ah, não pode ser o 23, é o 24? Poderia, se ele estivesse aumentando de 1 em 1. Mas ele está aumentando de 3 em 3. Então o próximo, se eu fosse fazer, seria o 25. Então o 25 não pode, porque o 25 é o limite. Se eu quero imprimir o 25, eu posso colocar aqui, ó, 26. Mas se eu deixar 25 aqui no limite dele, ele não vai poder imprimir o 25. Ele não vai poder atingir o 25. Ele vai até o 22. Ok? Porque ele aumenta de 3 em 3. Então deixa eu só confirmar aqui, executando o código. Olha só. Então 10, 13, 16, 19, 22. Certo? Vamos colocar para imprimir o 25? Então vamos colocar aqui, ó, 26. Aí ele vai, ó, imprimir o 25, tá vendo? Porque agora o limite é o 26, então é possível que ele venha aqui, ó, e assuma o valor 25. Aqui são os valores que I vai assumir. Então esse código aqui, esse I, esse print I, esse laço for, ele executa uma vez, duas, 3, 4, 5, 6 vezes ele é executado. Ok? Geralmente, quando a gente pede assim os números pares, digite os números pares de 200 a 300, por exemplo. Os números pares de 200 a 300. Então você coloca 200, você coloca aqui 300 ou 301, vai depender se você quer imprimir o 300 ou não. E coloca de 2 em 2, não é? Porque ele vai iniciar em 200, depois vai para 202, 204. Se você quer os ímpares, aí você tem que mudar, né, só o início aqui. Ok? Então essa é a forma de alterar o range, né, que é essa faixa de valores. Com 2 parâmetros é início e limite, e com 3 parâmetros é início, limite e incremento. Vamos agora colocar um conteúdo a mais aqui. Vamos falar de listas e depois voltar para o for, né? Listas com for. Esse é assunto para o nosso próximo vídeo, tá ok?